O que esconde o sorriso da Mona Lisa? Esconde a identidade de uma mulher enigmática e esconde uma história fascinante por trás da maior obra-prima de todos os tempos, que envolve até Napoleão Bonaparte. E nesse vídeo eu vou revelar todos esses mistérios para você. Olá, queridos! Eu sou a Bruna e eu tenho certeza que você já viu a Mona Lisa ou a Gioconda várias vezes na sua vida. Mas o que é que você realmente sabe sobre essa obra? A pintura da Mona Lisa é cheia de mistérios por ser uma obra pouco documentada. Em função disso, já foram inventadas todos os tipos de especulações a respeito de quem seja a mulher do sorriso enigmático que olha para nós. Alguns acreditam ser o próprio Leonardo da Vinci, outras dizem que deve ser uma mulher grávida. A verdade é que nós não temos certeza sobre quem seja a mulher do quadro e existem teorias sobre uma possível segunda versão da obra que esteja desaparecida. Sobre o que nós temos certeza, então? A fonte mais importante que existe a respeito da mulher pintada por Leonardo da Vinci seria a biografia que Giorgio Vasari, considerado o primeiro historiador da arte da história, escreveu na metade do século XVI, uma obra chamada Vida dos Artistas. Nela, Vasari escreve que Leonardo recebeu uma encomenda de um comerciante chamado Francesco del Giocondo para retratar sua esposa, Lisa Gherardini, daí o nome Mona Lisa, que significa Madonna Lisa, ou seja, Senhora Lisa. Ou então, no italiano, mais chamada de La Gioconda, em função do nome do marido. Aqui estamos provavelmente no ano de 1503, quando Leonardo, depois de passar anos na cidade de Milão, havia retornado para Florença, a cidade onde ele cresceu, que era o berço da cultura renascentista na Itália. Leonardo já era reconhecido como um mestre e era muito requisitado, inclusive para fazer retratos de figuras importantes da época, como é o caso da Isabella d'Este, marquesa de Mantua, que pediu inúmeras vezes um retrato para o Leonardo que ele nunca aceitou fazer, tudo que ele fez foi um desenho. E aqui já entram algumas questões curiosas. É estranho que Leonardo tenha aceitado uma encomenda de um mercador, alguém que não pertencia a uma família nobre nem poderosa e que ainda por cima era visto como um agiota. Se nem o retrato da Isabella d'Este ele tinha aceitado, porque ele aceitaria retratar uma mulher que não era da nobreza? Essa é uma pergunta que permanecia sem resposta, mas recentemente foi descoberto que a família da Lisa Gherardini era vizinha da família do Leonardo em Florença e que chegaram a fazer alguns negócios juntos, então pode ser que o Leonardo tenha aceitado a encomenda porque as famílias eram próximas. Essa é uma informação que só veio à tona em 2015. Voltando ao Vasari, que ficou maravilhado com a obra da Lisa Gherardini, em seu livro ele escreve que o retrato da Lisa mostrava até que ponto a arte conseguiu imitar a natureza e diz que o seu rosto não parecia nem de tinta, mas sim de carne. Diz também que para evitar qualquer melancolia que frequentemente se via nos retratos, Leonardo havia sempre pessoas tocando ou cantando para manter a Lisa sempre alegre. Agora, o que é estranho é que, ao que tudo indica, Leonardo nunca entregou a pintura para o Francesco del Giocondo. A pintura não aparece no inventário dele, não existe registro de pagamento da obra nos arquivos da época. Então, por algum motivo desconhecido, Leonardo não entregou a pintura e a manteve com ele até o fim da vida. Sabemos que quando a Lisa Gherardini falece em 1542, foi feito um grande funeral em sua homenagem, o que indica que a Lisa era uma pessoa importante na cidade naquele momento, mas o seu retrato já havia deixado Florença há anos. Vamos olhar mais de perto a obra. Ela realmente é a obra-prima de Leonardo da Vinci. Nela, Leonardo colocou todo o seu conhecimento sobre o corpo humano e a natureza. Mona Lisa é o primeiro retrato italiano a focar tão de perto a modelo do retrato. Repare que a mulher é enorme, ela ocupa praticamente o quadro todo, entrando em perfeita comunhão com toda a natureza que está ao redor dela. Parece até que ela está respirando. Isso tem a ver com a rotação do seu tronco, uma rotação que parece em movimento. Repare que os ombros dela miram em uma direção, já o seu rosto gira para uma direção contrária e o seu olhar vai para fora. Leonardo conseguia dar movimento para o corpo, girando esse corpo em um mesmo eixo.
Essa era uma pose extremamente inovadora para a época. Até então era comum se fazer retratos de perfil, mas aqui Leonardo faz um retrato de 3/4, então estamos olhando para uma obra muito moderna. Não é por acaso que é uma obra tão reproduzida até hoje. Mas o que mais chama a atenção são os olhos e a boca. Ela parece te olhar, mas nós não conseguimos bem entender a expressão dela, quais os sentimentos que ela poderia ter. Isso acontece porque o Leonardo esfuma muito a região dos olhos e a região da boca. Essa é a famosa técnica do esfumato, que Leonardo usou aqui à perfeição. Leonardo aplicava camadas finíssimas e semi-transparentes de tinta, uma sobre a outra, deixando cada camada secar antes de aplicar a próxima, resultando em uma gradação tonal suave e imperceptível. Isso cria uma indefinição dos contornos, como se fosse mesmo esfumaçado. Não entendemos bem onde termina a pele e onde começa a boca, por exemplo. Isso também acontece na região dos olhos. Tudo isso gera a sensação de um sorriso ou de um olhar que se altera constantemente. Quando queremos entender o humor de alguém que está à nossa frente, olhamos imediatamente para os olhos e para a boca, mas olhando para essa mulher, não temos como definir. E ainda por cima, não há sobrancelhas para ajudar. Em sua testa também podemos ver um véu bem fino. Alguns entendem que o véu escuro seria um sinal de luto, mas é mais provável que seja um sinal de maternidade. As vestes dela denotam bem a vestimenta das mulheres daquela época, que usavam uma camisa longa, como uma camisola, que chegava até os pés. E por cima dela usavam uma veste de lã bem justa, que também chegava até os pés. Mas era bem apertado, tanto que era um pouco difícil de se movimentar. É por isso que abriam nas mangas, deixando ver a parte da camisa por baixo. Outro fato curioso que envolve a história dessa obra é que Rafael Sanzio, o famoso pintor, teve a oportunidade de ver a obra no ateliê do Leonardo quando estava em Florença. Ele ficou maravilhado com o retrato, tanto que fez uma cópia dele no formato de um desenho que nós conhecemos. Mas comparando as duas versões, vemos que elas são bem diferentes. Primeiro que a moça do desenho do Rafael parece mais jovem e tem um adorno diferente na cabeça. A balaustrada que corre atrás da jovem em Rafael é bem mais alta, passando quase ali na linha do pescoço. Já a balaustrada de Leonardo é bem mais baixa. Em Rafael também vemos 2 colunas laterais, algo que não vemos na obra do Leonardo. Isso para não contar a paisagem de fundo, que são completamente diferentes. Infelizmente, na descrição que Vasari faz em seu livro, ele não menciona a paisagem de fundo. Então não sabemos se a paisagem da pintura florentina seria essa paisagem montanhosa que vemos na obra do Leonardo, ou se seria mais parecido com essa paisagem mais árida que o Rafael desenhou. Isso faz os historiadores se perguntarem se a pintura que hoje está no Louvre realmente é a pintura da Lisa Gherardini ou se seria uma pintura de uma outra mulher. É fato que existem outras Giocondas ao redor do mundo, nenhuma delas, entretanto, é oficialmente considerada de mão de Leonardo. A mais famosa está no Museu do Prado, feita provavelmente pelo assistente de Leonardo, Szalay. Existe outra em São Petersburgo, numa coleção privada, mas a análise de um dos ingredientes da obra datou o retrato no século XVII, então também não poderia ser de Leonardo. Existe outra que está abrigada hoje em um consórcio em Singapura. Essa é a que mais intriga. Seria ela a primeira versão da Mona Lisa que Rafael viu no estúdio de Leonardo em Florença? Alguns estudiosos afirmam que seja, mas ainda não foi possível obter um consenso. Nos últimos anos, a busca pela verdadeira identidade da mulher no quadro mais visitado do mundo tem se intensificado. É sabido que a pintura, que hoje está no Louvre, foi levada para a França pelo próprio Leonardo da Vinci quando se muda para lá a convite do rei Francisco I. A pintura está na França desde 1517 e foi exposta fora do país raríssimas vezes. Inclusive, chegou a ser roubada do Louvre em 1911 pelo italiano Vincenzo Perugia, que acreditava que a obra deveria retornar para a Itália, lugar onde ela foi concebida. Mas legalmente falando, a obra pertence à França. Ela nunca foi saqueada, como alguns pensam. E por isso, a obra foi devolvida ao Louvre em janeiro de 1914. Quando Leonardo morre em 1519, seu discípulo, Szalay, vende os quadros do mestre para a coroa francesa.
Por isso, a Mona Lisa entra para a coleção real francesa e quando Napoleão Bonaparte assume o poder na França, ele leva a pintura para sua residência da época, o Palácio das Tulherias, para pendurá-la nos quartos da sua esposa Joséphine. Tamanha era sua admiração pela obra. Mais tarde, a Mona Lisa passaria a fazer parte das coleções do Louvre, em 1804. Permanece, entretanto, a dúvida. É esse o quadro que Leonardo pintou em Florença e que Rafael viu em seu estúdio em 1503? Pesquisas recentes apontam para duas possíveis identidades. A primeira, talvez menos provável, seria que a mulher do Louvre seja, na verdade, Isabela de Aragão, duquesa de Milão. Essa teoria se baseia predominantemente em análises visuais e não há um documento escrito que corrobore essa hipótese. Existem imagens que se acredita que retratem o rosto de Isabela de Aragão e que seriam semelhantes ao rosto da Mona Lisa do Louvre, mas essas imagens não são comprovadamente do rosto de Isabela. A outra hipótese é a mais plausível e assegurada por uma fonte escrita da época. Quando já estava velho na França, Leonardo recebeu a visita do cardeal Luís de Aragão, a quem ele mostrou algumas de suas pinturas, incluindo o retrato de uma mulher encomendada por Giuliano de Medici, filho de Lorenzo de Medici, da famosa família florentina, banqueira e patrocinadora das artes. Sabemos disso porque o secretário Antônio de Beatis redigiu um documento elencando as obras que Leonardo havia mostrado ao cardeal naquele dia. Veja, ele escreve que o retrato da mulher havia sido encomendada por Giuliano de Medici e não pelo Francesco del Giocondo. Seria o retrato do Louvre o retrato que o Giuliano de Medici pediu? É uma chance. Giuliano era casado, mas não teve filhos com a sua esposa. Seu único filho, ilegítimo, foi tido com uma mulher chamada Pacifica Brandani. A hipótese plausível é que Giuliano tenha pedido a Leonardo para fazer o retrato da falecida mãe do seu único filho, Pacifica Brandani. Se um dia for confirmado que a mulher no Louvre não é Lisa Gherardini, nós teremos que alterar o nome da obra mais famosa de todos os tempos. Ao invés de Mona Lisa, seria Mona Pacifica, e ao invés de chamá-la de La Gioconda, teríamos que chamá-la de La Medicea. É por isso que essa obra é tão famosa. É um conjunto de mistérios que a rodeiam e que a mantém sempre viva e sempre nas manchetes. Quem é ela? Por que Leonardo não entregou a pintura? O que a sua expressão diz? São perguntas que nos incitam a querer saber sempre mais. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e inscreva-se aqui no canal para continuar descomplicando a história da arte aqui comigo.